Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica. Bem, primeiro para quem não me conhece, meu nome é Christian Uete, sou personal trainer e atleta bodybuilder aqui no Japão. Bem, hoje é dúvidas de dieta. Eu tenho algumas perguntas aqui e eu vou responder alguma delas de forma um pouco mais objetiva e rápida para que vocês tenham um parâmetro mais fácil ou uma forma mais fácil de entender. Primeira pergunta é: quanto de proteína posso consumir no dia sem desperdiçar? Bem, a literatura diz em torno de 2 gramas quilo peso. Mas, como eu falei, isso varia muito de pessoa para pessoa, masculino, feminino, metabolismo rápido, metabolismo devagar, tipo da atividade física, etc. Mas, como eu falei, eu não vou entrar muito nessa questão, então é em torno de 2 gramas quilo peso por dia. Isso distribuído no dia, tá? No dia. Segunda pergunta: comer carboidrato de índice glicêmico alto, mesmo em off-season, ou booking, né? Faz mal? Sim, faz mal. Por quê? Índice glicêmico muito alto vai mexer muito com a sua insulina. Isso vai te dar uma certa sensibilidade, né? Ou uma resistência, tá? Isso vai fazer com que em fase de off, né, season ou booking, que é a fase onde o pessoal come muito mais calorias, e a gente não pode misturar índice glicêmico com calorias, tá? A gente pode comer bastante alimentos na dieta com índice glicêmico mais baixo, né? E índice glicêmico é o que vai realmente mexer na parte hormonal ou na insulina, que é um hormônio anabólico. E a insulina, mesmo para o anabolismo muscular, ele pode anabolizar gordura. Então, se você não se cuidar com a quantidade de alimentos de índice glicêmico alto na sua dieta, você pode acumular muita gordura. Terceira pergunta: jejum prejudica o ganho de massa muscular, de hipertrofia? Bem, depende. Se você for, por exemplo, treinar em jejum, não compromete nada a sua massa muscular, desde que após o treino você se nutra de forma adequada, batendo os macros e micros. Agora, se você for fazer jejum por horas ou dias, né? Ou por algum motivo, às vezes até religioso, de fazer vários dias de jejum, isso sim vai comprometer a sua hipertrofia, o seu ganho de massa muscular, porque o seu músculo precisa de nutrientes, né, para poder fazer o anabolismo muscular. Quarta pergunta: compensar a quantidade de macros e micronutrientes de um dia para o outro prejudica? Bem, depende, tá? De um dia para o outro, sim. Por exemplo, acho que o que queria dizer é: se hoje eu não comer nada, ficar o dia inteiro de jejum, né? E no dia seguinte eu comer em dobro para poder bater a quantidade de alimentos ou quantidade de nutrientes do dia anterior, nesse caso sim, tá? Porque o seu corpo ele precisa de anabolismo no dia. Então, às vezes você até compensar, se você conseguir fazer isso, por exemplo, comer em dobro, né, uma refeição que você não fez, né, anteriormente, no mesmo dia, o seu corpo ainda, digamos, ele espera por algumas horas, né, para fazer o anabolismo, tá? Agora, de um dia para o outro, fica meio comprometido. Se for no mesmo dia, né, ou uma refeição e outra, se você conseguir comer, muitas vezes é difícil você dobrar a quantidade, principalmente de macros, né? Porque você não fez a refeição anterior. Mas se você conseguir, tudo bem, não há problema nenhum. Digamos, como eu falei, o seu corpo ainda espera algumas horas. Agora, de um dia para o outro, você pode comprometer os resultados. Principalmente se for de hipertrofia, ganho de massa muscular. Quinta pergunta: ovo cru como fonte de proteína é saudável? Bem, depende também. O problema de você consumir ovo cru, né? Antigamente até se consumia bastante,
Hoje já se diminuiu muito o consumo de ovo cru, porque existe uma bactéria chamada Salmonella, né, que é muito prejudicial e tem um efeito muito forte, né, como diarreia, febre alta e fraqueza, tá? Mas vários estudos comprovaram que essa bactéria no ovo, a contaminação dessa bactéria no ovo cru, não é tão grande assim, é pequena, né? Vai depender muito da granja, vai depender muito de como foi, da onde veio esse ovo, tá? Mas, na dúvida, né, a gente nunca sabe a procedência de todos os ovos, se a granja é uma granja que tem uma certa higiene, como é feito, como é tratado, né, as galinhas, etc. Nessa dúvida, o pessoal tem evitado comer ovo cru. Então, o recomendável realmente é você cozinhar, fritar, né, esquentar de alguma forma para matar essas bactérias. Sexta pergunta. Variar os carboidratos e as proteínas não é bom? Bem, eu não vejo problema nenhum, né? Eu acho até legal você variar, né, o seu carboidrato, arroz, batata, mandioca, batata doce, as suas proteínas, frango, carne, peixe, ovos, etc. Você fazer uma variação, eu acho que é muito bom, desde que seu organismo responda bem e você não tenha, né, nenhuma sensibilidade a esses alimentos. Agora, no caso de cutting, por exemplo, né, ou quando a pessoa ela quer dar uma secada, uma emagrecida, ou para fins de campeonato, eu acho melhor, na minha opinião, manter uma proteína só ou um carboidrato só, tá? Por isso que às vezes na fase de cutting para campeonato é a fase um pouco mais difícil. A gente costuma dizer que cada corpo responde de uma forma diferente. Por exemplo, na fase de cutting, meu corpo responde muito bem à batata doce. Parece até que a maioria dos atletas, né, usam a batata doce na fase de cutting e não arroz. Alguns usam arroz, tá? Mas no meu caso, eu sinto que meu corpo responde muito bem, ou o meu metabolismo responde muito bem à batata doce, tá? Então eu faço uso somente da batata doce na fase de cutting, né? Já fiz experimentos com arroz e batata e a resposta não foi igual. Então isso é uma coisa minha na prática, tá? Então isso vai variar bastante de pessoa para pessoa. Na questão de saúde, nada a ver com campeonato, tá? Você pode sim variar. Agora, para resultado final de campeonato de cutting, melhor manter a mesma proteína, o mesmo carboidrato, principalmente aqueles que te dão uma resposta melhor e aqueles que você se dá muito bem, você consegue comer, né, todos os dias a mesma proteína e o mesmo carboidrato. Sétima pergunta. Suplementos na dieta é realmente necessário? Depende. Eu acho que eu já fiz até comentei alguma coisa sobre isso num vídeo em outro assunto. Depende muito da sua alimentação. Se você se alimenta muito bem, né? E eu diria até que hoje é até meio difícil de você se alimentar muito bem, porque a gente não sabe a procedência de vários alimentos e o quanto foi processado esses alimentos e o quanto foi perdido de nutrientes, vitaminas, sais minerais, proteínas, né, nesses alimentos até chegar na sua mesa, até chegar. Então, devido a isso, né, eu creio que nossos alimentos, no geral, eles estão muito fracos de nutrientes, tá? Então, devido a isso daí, eu acho que é inteligente, né, e até estratégico, principalmente para os atletas, fazerem uso de suplementação, tá? Então, multivitamínico principalmente, multivitamínico e minerais, tá? É um dos suplementos até que eu recomendo, né, para as pessoas principalmente que não tem muito tempo para comer. Aqui no Japão o pessoal tem os horários bem restritos, horários de almoço bem limitados, meia hora para comer, 20 minutos para comer. Então não tem como fazer uma boa alimentação. A suplementação entra para ajudar nessa questão. Agora, se você tem uma alimentação muito boa, o que eu acho difícil, de alimentos orgânicos, né,
alimentos que você sabe a procedência, que não passaram, né, por nenhum processo de perda de nutrientes, e para manter a saúde, não tem necessidade. Atletas de alta performance já é um outro caso. Nesses casos, precisa de uma quantidade maior de carboidrato, precisa de uma quantidade maior de proteínas, vitaminas e sais minerais. Então, nesses casos, melhor suplementar, porque vai ficar muito difícil de comer ou de se nutrir com essas vitaminas, sais minerais dos alimentos. Vai ter que comer muito e isso fica um pouco difícil de fazer porque não há praticidade. 8ª pergunta. De vez em quando, fazer zero carbo pode perder a massa muscular? Sim ou não? Os dois, depende, também depende. Vocês repararam que a maioria das respostas é depende. As pessoas, né, o corpo, o metabolismo de todas as pessoas são diferentes e respondem de uma forma diferente, tá? Então, zerar o carbo o dia inteiro, sim, compromete a hipertrofia muscular. Por quê? A gente não pode esquecer que o nosso músculo é 75% líquido, glicogênio muscular, né? Tá cheio de água, com nutrientes, com aminoácidos, né? Tá? Então, para que aconteça hipertrofia ou hiperplasia, hiperplasiar, não sei se existe essa palavra, mas hiperplasia, que é a formação de novas células ou novas fibras musculares, o seu músculo ele tem que estar nutrido ou glicogenado, digamos assim. Você precisa manter o glicogênio muscular para que aconteça, né, a hiperplasia. Então, se você faz zero carbo, um dia inteiro de zero carbo, né, o seu glicogênio muscular ele vai diminuir e isso vai comprometer a sua hipertrofia muscular. Não que você vai perder as suas fibras musculares, porque para perder a fibra muscular, a gente precisa chegar muito ao extremo da desnutrição, por exemplo, né? Caso contrário, não. Mas o processo de hipertrofia atrapalha bastante, tá? Essas foram as perguntas e essas foram as minhas dicas para vocês. Valeu!